Então, essas coisas são a causa dessa extinção em massa nessa linha do tempo alternativa. Olá, amante do terror. Que outras linhas temporais, realidades, dimensões, universos existem já não é mais novidade para ninguém. E bem, em várias dessas realidades apareceu um grupo novo de criaturas. E essas criaturas foram a causa de extinção em massa. Pouco se sabe sobre os TCMEs, sigla para The Cause of Mass Extinction. Na verdade, as duas únicas coisas que sabemos é sobre a sua aparência e o que eles fazem e fizeram. A aparência, como muitos já devem ter reparado, é muito parecida com a de um Skullcrawler, criaturas do filme Kong, A Ilha da Caveira. Só que esse parece com um Skullcrawler totalmente mutante, com duas cabeças, só que uma saindo de dentro da outra. No mais, temos uma pele cinza e um corpo magro. Só que, como já vimos várias vezes, ter corpos magros não significa nada para essas criaturas, na maioria das vezes, e apenas uma das cabeças é a real. A camada externa serve só como um capacete, ou uma carapaça. Como diz a mensagem, em uma determinada linha do tempo, os TCMEs causaram uma extinção em massa. O problema é que não se sabe o nível dessa tal extinção, ou mesmo de que raça foi essa extinção, se foi da raça humana ou de algum outro tipo de animal. Mesmo se for da humana, não se sabe se toda a humanidade foi afetada, ou em uma determinada região, ou se 90% da população foi dizimada. Nada, é tudo muito vago. Se formos levar esse texto em consideração, no momento tem 5 sobreviventes, o que significa que já conseguiram matar alguns deles, o que significa que eles não são imortais. Mas o texto também diz que qualquer um que for avistado deve ser morto de qualquer forma possível, o que significa que eles são hiper resistentes, o que significa que armas comuns não fazem sequer cócegas, o que significa que eles só podem ser mortos com um armamento pesado, muito pesado. Algo assim me leva a pensar que, se eles estivessem em pouca quantidade, eles não conseguiriam nem chegar perto de fazer uma extinção em massa contra a humanidade, supondo que seja uma extinção contra a humanidade. Então algo me diz que os TCMEs vieram em quantidades massivas para justamente causar uma destruição massiva. Como eu disse antes, não existem muitas informações sobre essa criatura em questão, por isso eu vou abordar algumas hipóteses que vieram na minha mente. Se são reais ou não, nunca saberemos até que o próprio autor se pronuncie, o que eu acho muito difícil, já que a última resposta dele foi há 1 ano. Eu acredito que eles são seres que não existem só em uma realidade, e sim em várias diferentes. Em algumas delas, eles extinguiram, em outras estão no intermédio, e em outras, eles que foram extintos. E algo me diz que o cenário pode mudar dependendo da quantidade em que eles estão e do estágio em que eles se encontram. E de que estágio eu tô falando? Bom, na minha outra hipótese seria que esse TCME que vemos na tela seja o último estágio de evolução e que tem outros que ainda estão evoluindo. E nesse processo, alguns são mais frágeis do que outros e por isso morrem mais facilmente do que outros, o que seria definitivo para a extinção em massa, ou não. Nos primeiros estágios, acredito eu que eles seriam realmente algo parecido com o Skullcrawler, e à medida que vão evoluindo, vão ganhando características mais únicas, e então vão ficando que nem esse da imagem. E pelo modo que a segunda cabeça sai da primeira, pode ser que quando eles evoluem, eles troquem de pele que nem cobras, já que eles seriam mais próximos dos répteis. E por terem vários estágios evolutivos, acredito eu que eles tenham mais variações, mais fortes e mais resistentes, considerando que nem todos fiquem do mesmo jeito. Acho eu que, nessa imagem em questão, nem toda a humanidade foi extinta, mas se o nome é justamente causa de extinção em massa, acredito eu que boa parte dela tenha sido aniquilada. E se essas criaturas não forem neutralizadas, muito provavelmente o nome vai fazer muito mais sentido, se é que já não fez. Na conclusão, essas criaturas podem, ou não, serem interdimensionais, o que significa que elas podem ou não viajar entre dimensões.
o que as tornaria muito mais perigosas do que aparentam, ainda mais que não sabemos onde e como elas se originaram, e principalmente, não sabemos como se reproduzem. Bom, tudo que eu falei foi só hipótese, porque afinal as únicas informações que temos são sobre a sua aparência, a própria imagem, o próprio autor dizendo que eles foram responsáveis pela extinção em massa nessa linha do tempo, e esse usuário com seu spin. Fora isso, mais nada. Se você tiver alguma ideia, alguma hipótese, qualquer coisa que possa complementar, diga nos comentários. Qualquer informação ou mesmo teoria já é de grande importância.